alunos do 6º ano. Hoje, na semana 17, nós vamos tratar da continuação de Mesopotâmia. Nós antes falamos onde foi a civilização mesopotâmia, que foi entre os rios Tigres e Eufrates. Hoje nós vamos falar de alguns povos, né, que a gente pode destacar entre os séculos 5 a.C. e 1 a.C. Nós temos 5 principais povos, que são os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Vamos falar um pouquinho de cada um. Os sumérios, todos os povos, uns foram derrotando os outros e tomando o lugar deles. Os sumérios, eles começaram com as cidades-estados, quer dizer, independentes, com leis e organizações, cada uma diferente uma da outra. Tá? Existia uma centralização de poder, que era um rei chamado de Patesi, tá? Mas existiam as cidades independentes. Eles tinham um poder político, militar e religioso. Esse Patesi, ele mesmo tinha. Ele era, ao mesmo tempo, um rei que cuidava do exército, que ia à guerra, mas que também cuidava da religião. A classe dominante eram os sacerdotes, e que tinha muita burocracia administrativa. Tinha o desenvolvimento da escrita cuneiforme. O que é a escrita cuneiforme? É uma escrita feita através de cunhas, tá? Que era como se você raspasse a argila, tá? E fizeram a invenção da roda. Pelo menos é isso que dizem. Os acádios vieram, fizeram guerra com os sumérios, derrotaram eles e tomaram o lugar dos sumérios. Então, eles unificaram as cidades sumerianas, que eram cidades-estados, eles juntaram, e quem tomou o poder delas, né, ficou como um império, foi Zargão I. Ele absorveu a cultura sumeriana, quer dizer, além da cultura deles, eles também trouxeram para eles a cultura sumeriana, logicamente a escrita cuneiforme, certo? E fizeram várias outras invasões, além de dentro da própria civilização da Mesopotâmia, em outros lugares próximos também, né, dominando outras terras. Aí vieram os amoritas, que também eram chamados de povos babilônios, e dominaram os acádios. E aí forma-se o primeiro império babilônico. O rei desse primeiro império babilônico foi o chamado Hammurabi, que dentro da história fez o primeiro código escrito da história, que foi chamado Código de Hammurabi. Esse Código de Hammurabi, ele foi um código baseado numa lei feita antes disso, que era chamada Lei de Italião. Essa Lei de Italião é aquela chamada olho por olho, dente por dente, né? Exemplo, se você rouba, vamos cortar a parte que você costuma roubar, que no caso seria a sua mão, certo? Então, existem muitos lugares hoje, principalmente lá no Oriente Médio, que ainda usam algumas coisas relacionadas a isso. É lógico que não é tão rígido igual era na época, mas ainda. Eles ainda, né, depois da morte de Hammurabi, né, houve um declínio muito grande dentro do império e houve uma grande divisão do império de Hammurabi. E com isso, com essa divisão, com esse enfraquecimento, né, os povos assírios conseguiram invadir a Babilônia, como era chamada, e tomar a Babilônia. E aí começou a haver um grande conflito, né, com as invasões. E o povo assírio era aquele povo que adorava uma guerra. Matar era com eles mesmos. Eles tinham um espírito guerreiro.
E aí eles vão formar um império assírio. E vão expandir o território. O território, ele passa de todas as regiões. Ele é um estado militarista, é o que eu falei, eles gostavam de guerrear, violento, escravizavam todos os povos que eles conquistavam. E o fim do império foi uma aliança entre os medos e os caldeus, que foram povos que dominaram os povos assírios. Os caldeus já é considerado o segundo império babilônico. A Babilônia, que era uma região muito bonita da época, que a gente ouve muito falar, né? Que foi um centro político, comercial, cultural, econômico, muito importante da época, teve como seu imperador Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele vai fazer, né, as chamadas grandes expansões territoriais, vai escravizar vários hebreus, vai fazer o chamado cativeiro da Babilônia, ele vai fazer também os jardins da Babilônia, né, que foi um jardim feito em homenagem à esposa dele, que era um jardim feito em andares, tá? E aí, o fim do império acaba com a invasão dos persas em cima do domínio dos caldeus, ou do chamado Segundo Império Babilônico. Aqui nesse mapa, aqui, ó, a gente vai ver onde cada império se localizava, né? Então, aqui nós temos os acádios, né? Nós temos aqui os assírios, os amoritas, que é o primeiro império babilônico, né? Os sumérios, os caldeus, que era o último império babilônico. E aqui a gente vai ver que é entre os dois rios, o rio Tigres e o rio Eufrates. Então, essa população, essa civilização, só lembrando, Mesopotâmia, ela tem esse nome porque ela fica entre os dois rios. Então, em cima disso aí, por favor, respondam as atividades, se muito necessário, procurem um material de referência e eu também estou à disposição. Até a próxima.